Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro da nossa MCM dominical. Espero que todas estejam bem, na paz do Senhor. Eu venho agora eu queria ler um texto de Êxodo 23, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e no processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Então que nós possamos não seguir a multidão naquilo que é errado. Desconfie quando a maioria propõe o afastamento das coisas que Deus quer que nós façamos. Porque geralmente a maioria não está fazendo aquilo que é da vontade de Deus. A multidão geralmente não faz aquilo que é da vontade de Deus. Nós devemos seguir o que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui a fazer. E como Josué, nós devemos falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que nesse estudo nós possamos aprender como melhor nós vamos poder servir ao nosso Mestre, servir ao Senhor. Que Deus esteja abençoando o lar e a casa de cada uma de vocês. Agora nós teremos o nosso momento, uma participação musical com a nossa querida irmã Ticiane. Então nós vamos agora louvar a Deus junto com a irmã Ticiane. Deus abençoe. Posso até não entender o teu silêncio, ó Pai, mas sei que o Senhor está pronto a me ouvir. Posso até não entender o teu querer pra mim, mas em ti eu confio, sei que vou conseguir. Suas promessas vou seguindo até o fim. Mesmo em silêncio, vejo os teus sinais, que bem perto está de mim e me ajuda a prosseguir. Sinto sua presença a prosseguir. Mesmo estando entristecido, creio em ti, ó Pai, pois o Senhor só quer o melhor pra mim. Mesmo em lutas caminhando, eu não posso desistir, porque sou escolhido, sei que vou prosseguir. Sua graça me sustenta até o fim. Mesmo em silêncio, ouço os teus sinais, que bem perto está de mim e me ajuda a prosseguir. Sinto sua presença bem perto de mim, cuida bem
Agora é o momento da reflexão. Fiquem ligadinhos aí. Boa tarde, com alegria que eu hoje estou aqui, a convite da irmã Lindaci e da sua equipe, para a gente, nessa tarde de MCM dominical, estarmos conversando, refletindo um pouco em relação ao tema recuse seguir a multidão. A gente sabe que nos dias atuais é muito fácil, é muito perigoso, é muito propício sermos levados a concordarmos com a multidão. Isso é mais fácil, né? Isso é uma situação em que os dias atuais proporcionam de uma forma muito fácil, seja através da televisão, seja através das redes sociais, seja através da mídia, seja através de algum grupo que fazemos parte, enfim. Mas, atualmente, se não atentarmos, se não tivermos cuidado, somos levados a seguirmos a multidão, sem que tenhamos o filtro do posicionamento da mesma. E eu quero, tomando como base o versículo 2 do capítulo 23 de Êxodo, apenas a primeira parte, a partir desse versículo, conversarmos um pouco, trazendo 3 exemplos bíblicos em que a multidão se apresentou de forma contrária a um posicionamento correto, né? E eu quero deixar aqui o texto base, apenas a primeira parte do versículo de Êxodo 23, Êxodo 23, versículo 2, que diz: não siga a multidão para fazer o mal. O primeiro exemplo que eu gostaria de citar se encontra em Gênesis, nos capítulos 6, 7 e 8, é uma história muito conhecida nossa, de Noé. Noé, a corrupção humana, a construção da arca, o seu salvamento do dilúvio e da sua família na arca. Noé vivia num tempo em que a inclinação do coração do povo, da multidão, era de fazer o mal. Cada um vivia a seu bel prazer, cada um vivia da maneira como bem entendia, sem levar em conta os preceitos, os valores divinos, né? Noé, então, na contramão da multidão, escolheu viver uma vida de honra a Deus e de fidelidade a Deus. Noé honrou e foi fiel a Deus. E por isso, ele, então, andando com Deus, seguiu as suas orientações, construiu a arca e então ele e sua família foram salvos do dilúvio. Então, isso deixa claro que nem sempre, ou podemos até dizer de uma forma geral, que o modo que a multidão escolhe, as escolhas da multidão, nem sempre são as melhores escolhas para nós que servimos a Deus. Devemos ter muito cuidado em levarmos uma vida conforme a multidão. Levarmos uma vida conforme o modo de vida da multidão. Temos que ter sempre em mente que as nossas escolhas, mesmo que não sejam as escolhas da multidão, devem ser pautadas naquilo que Deus colocou para nós como uma forma de vida que nos leve a honrá-lo, que nos leve a uma fidelidade a ele. Em segundo lugar, o segundo exemplo que eu gostaria de trazer é dos espias de
de Moisés, né? Os espias que Deus mandou Moisés separar para trazerem, então, um relatório sobre a terra que Deus tinha prometido ao povo. Se nós lermos os capítulos de Números, os capítulos 13 e 14, nós vamos, então, ver que Deus mandou Moisés separar os espias, cada espia segundo uma tribo, ou seja, 12 espias. Quando eles voltaram, 10, ou seja, a maioria tinha uma opinião, e apenas 2, Josué e Caleb, tinham uma opinião diferente da maioria. Ou seja, a maioria via naquela terra apenas os obstáculos, apenas as dificuldades, chegando a dizer mesmo que eles eram como gafanhotos, né? E levando toda uma geração a um desânimo, né? Porque o povo se voltou e começou a murmurar, falando que era melhor terem morrido no Egito. Mas o povo foi levado a ter uma opinião segundo a perspectiva da maioria. Eles não prestaram atenção na minoria, eles não prestaram atenção naquilo que Josué e Caleb estavam falando a respeito da terra. Josué e Caleb estavam confiantes na promessa de Deus e que, a despeito das dificuldades, a despeito dos gigantes, a despeito de toda a contrariedade que eles pudessem ter visto naquela terra, eles ainda assim saberiam que eles herdariam aquela terra e que eles seriam vitoriosos. Mas o povo preferiu ficar com a perspectiva da maioria dos espias. Aquele povo não perdeu o privilégio de entrar na terra devido aos gigantes que haviam lá, mas eles perderam esse privilégio porque se deixaram influenciar pela perspectiva da maioria, que só enxergavam os gigantes, só enxergavam as dificuldades e os obstáculos. Fica aqui uma pergunta. Que influências você tem tido na sua visão sobre os fatos? Quem ou quais situações têm te influenciado sobre os fatos que se mostram à sua frente? Ainda que a maioria diga o contrário, fique sempre com a promessa de Deus. Ainda que a maioria só veja coisas contrárias àquilo que diz a palavra de Deus, fique com a promessa. Fique, se for preciso, com a minoria que escolhe a melhor parte. Foi assim que se deu nessa ocasião em que a maioria dos espias não conseguiu enxergar além dos obstáculos. A maioria dos espias não conseguiu enxergar além dos gigantes. Josué e Caleb, a minoria, conseguiram, através da confiança das promessas, eles conseguiram olhar além. Então, mais uma vez, a multidão ou a maioria não foi um bom exemplo a ser seguido. Não foi a melhor escolha para aquele povo. E aquela geração sofreu a consequência disso. Em terceiro lugar, eu queria lembrar aqui, né, na nossa reflexão, a respeito da multidão que seguia Jesus na entrada de Jesus em Jerusalém, né? Aquela multidão clamava: Hosana
Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Como nos mostra o capítulo 12 do Evangelho de João. Essa mesma multidão, dias depois, perante Pilatos, vai clamar: crucifica-o, não temos outro rei senão a César. Isso vem nos mostrar o quanto a multidão é inconstante, o quanto a multidão tem falta de firmeza. No momento, na opinião pública, na opinião da multidão, uma pessoa ela é salutar, no momento ela é bem-vinda, no momento ela é necessária, mas no momento seguinte essa pessoa pode passar a ser completamente descartável, completamente desnecessária, completamente posta de lado. E quando paramos para pensar quem era essa pessoa que a multidão estava, no momento, chamando, aclamando como rei, e no momento seguinte, essa mesma multidão coloca essa pessoa como menos íntegro do que um ladrão, do que uma pessoa à margem da sociedade, que foi no caso ali entre Jesus e o outro, que era Barrabás, nós vemos que a inconstância levou aquela mesma multidão, no momento, a aclamar Jesus como rei e no momento seguinte, de certa forma, colocar Jesus como na cruz, né? Colocar Jesus para ser crucificado. Temos que ter muito cuidado com isso também, né? Temos que ter muito cuidado, porque não podemos permitir que a opinião pública, não podemos permitir que a falta de constância, a falta de firmeza, a inconstância nos leve a abrir mão da presença de Jesus nas nossas vidas. Abrir mão daquilo que Cristo é para nós, o nosso Rei. E, em último lugar, já na conclusão aqui da nossa reflexão, eu queria lembrar, concluindo já, a mulher do fluxo de sangue. Ela não teve outra alternativa que não entrar no meio da multidão. Mas, ainda que ela entrasse no meio da multidão, ainda que ela tivesse a necessidade de estar no meio da multidão, ela tinha um objetivo, ela tinha um alvo, ela tinha uma meta, que era chegar até Jesus e ter a sua cura. Ela não levou em conta a condição dela, que perante a lei era imunda. Ela não levou em conta o tumulto, né, que certamente havia ali naquele momento. A própria Bíblia, em Lucas 8, vai dizer que a multidão apertava, a multidão apertava os discípulos, assim como a Cristo, e ali todo mundo ali querendo chegar perto, mas ela não levou em conta a multidão. Ela levou em conta os objetivos dela, ela levou em conta aquilo que ela
precisava, a sua necessidade, que era chegar até Cristo, que era ter a sua cura. E ainda assim, ela venceu a multidão e ela conseguiu chegar até o mestre e tocou a orla das suas vestes e foi curada. Devemos nos preocupar, assim como aquela mulher, ainda que estejamos no meio da multidão, temos que nos preocupar em não perder de vista o nosso alvo, em não perder de vista o nosso foco, que é Cristo. Ainda que a multidão viva nos oprimindo, ainda que a multidão viva nos apertando com as circunstâncias, não podemos perder de vista o nosso principal objetivo como igreja, que é fazer a diferença nesse mundo que às vezes é tão levado pelas unanimidades, é tão levado pelas opiniões de massa, é tão levado pela multidão. Somos chamados para fazer a diferença. Somos chamados para ser a diferença desse mundo. E não somos chamados para sermos mais um na multidão ou para termos as nossas opiniões moldadas pelas opiniões da multidão ou termos as nossas escolhas moldadas pelas escolhas da multidão. Ou termos a nossa vida pautada nas incertezas, nas inconstâncias da multidão. Antes, temos que ter a preocupação de fazermos a diferença na multidão. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor, que nos ensina e nos direciona por meio da sua palavra. Agradecemos a Ele pela vida da irmã Patrícia Cristina, que nos conduziu no estudo desta tarde, Recuse correr atrás da multidão. Agradecemos a Deus pela vida dos nossos pastores, que por meio do Espírito Santo nos direciona. Agradecemos pela MCM, que cumpre a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no próximo mês, no dia 19 de julho, teremos um novo encontro com o tema Hospitalidade é igual cortesia, com a irmã Ruth Gomes, às 16 horas. Coloque diante de Deus este momento. Ore pela vida da irmã Ruth, ore a Deus pelo seu coração, pelo querer dele, através da sua vida. Grandes coisas o Senhor tem feito e muito mais Ele fará. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer neste momento, com o coração grato, com o coração alegre, declarando que Tu és Deus, declarando que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela Tua condução. Muito obrigada pela Tua igreja que segue firme caminhando. Muito obrigada por cada ministério, por cada liderança, por cada ovelha Tua, Senhor. Que Tu possas continuar com a Tua boa mão, guiando, protegendo, cuidando, Senhor. E gratos, Senhor, nós somos, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Receba, Senhor, nossa gratidão. Receba o nosso pedido de perdão pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. E nos conduza, Senhor, no centro do Teu querer. Esta é a nossa oração, que possamos no próximo mês estar unidas novamente, Senhor, aprendendo mais e mais de Ti. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pela certeza do Teu amor. Muito obrigada. Esta é a nossa oração de gratidão. No nome do Senhor Jesus. Amém. E até lá, no dia 19 de julho, às 16 horas. Lembre-se do tema, hospitalidade é igual cortesia. Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor te abençoe e abençoe tua casa, que os teus sonhos sejam os sonhos do Senhor, em nome de Jesus.